Graça e paz, amados irmãos. Boa tarde, na paz do Senhor. Estamos aqui para fazermos o segundo vídeo do assunto referente à escatologia bíblica. E vamos iniciar este vídeo com uma oração ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua graça, mais uma vez a sua misericórdia, a inspiração do seu Espírito para que possamos falar dentro do contexto bíblico, sem nos desviarmos dos propósitos escriturísticos da Santa Palavra. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Pai querido, obrigado por este momento, mais uma vez, podermos estar trazendo aqui uma mensagem, uma palavra de esperança, de fé, baseada na Tua Palavra, que produz vida, que produz cura, que produz libertação, que produz restauração. Pai Santo, que todos os que irão ouvir este vídeo por meio da internet, do YouTube, que eles sejam abençoados, edificados, sejam fortalecidos no poder do Teu Espírito Santo, que almas sejam curadas, que vidas sejam restauradas, que a fé de muitos que estão desfalecendo seja ressuscitada, Pai. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estenda a Tua mão sobre este projeto, que tem o objetivo, Senhor, de ajudar a edificar vidas, de promover o Teu reino, de engrandecer o Teu nome. No nome de Jesus, Paizinho querido, eu Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amados, nós demos início, fizemos o primeiro vídeo sobre escatologia bíblica, relacionado às últimas coisas. A palavra escatologia, ela significa a doutrina das últimas coisas. A escatologia é uma das grandes doutrinas bíblicas. Ela é a parte da teologia que estuda os eventos finais da humanidade. Escatom, que é uma parte do nome, né? Escatologia, escatom, significa o que vem por último. Designa a doutrina que diz respeito ao fim do mundo presente e ao mundo vindouro. Desde que Cristo surgiu e com ele o reino de Deus, o domínio da escatologia passou a estar presente misteriosamente entre nós, com seu peso de promessas e simultaneamente seu atual julgamento. Escatom, que significa por último, e logia. Então, escatologia, que é o estudo, o ensino, o aprendizado dos últimos acontecimentos, dos últimos fatos que irão acontecer neste mundo em que nós estamos vivendo temporariamente, né? Visto que nossa vida ela é temporal, ela tem um tempo de surgir e de ir. Então, ontem nós trouxemos um vídeo, fizemos o primeiro vídeo, explicando o porquê que nós estamos nos últimos dias, da qual denominamos esses últimos dias como o período escatológico. E vamos analisar hoje, dentro de alguns minutos, a perspectiva do Antigo e do Novo Testamento. E, se Deus assim permitir, daremos uma sequência, se conseguirmos fazer um vídeo relativamente médio, que não seja muito longo, mas que também que não seja muito curto. Então, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, os profetas eles olharam para o dia do futuro, quando o Deus de Israel, que repetidamente visitou seu povo na história, visitá-los-á finalmente, a fim de julgar os ímpios, redimir os justos e expurgar a terra de todo o mal. O dia do Senhor é a frase abreviada que designa essa divina visitação e salienta a sua qualidade, e não tanto o
tempo de sua ocorrência. Por conseguinte, o dia do Senhor denota tanto as visitações de Deus no decorrer da história, como também a visitação escatológica final. Nos últimos dias, Deus virá para estabelecer o seu reino. Diversos personagens messiânicos aparecem na esperança exibida pelo Antigo Testamento. A exemplo, um rei davídico, não é? Que está alicerçado nas promessas do profeta Isaías, né? Um rei davídico, Isaías capítulo 9, verso 6 e 7, capítulo 11, verso 1 e sequencial, Jeremias capítulo 23, verso 5 e 6, um celestial filho do homem, Daniel 7, 13 a 14, e um servo sofredor de Isaías 53. Mais frequentemente, é o próprio Deus que virá para redimir o seu povo. Então, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, os profetas eles conseguiram ver a remissão da humanidade dentro do contexto da história, a remissão da própria nação de Israel dentro do contexto histórico, não é o julgamento dos ímpios e o expurgo total, a limpeza total de todo o mal. Esses assuntos, eu vou citar os textos, eu não vou ler os textos, porque se tornaria um vídeo mais longo ainda, mas vocês podem conferir esses textos, né, dentro daquilo que eu citei. Amós capítulo 5, verso 18, Joel capítulo 1, verso 15, Joel capítulo 3, verso 14 a 18, Sonfonias capítulo 3, verso 11 a 16, Zacarias capítulo 14, verso 9, Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4, Oséias capítulo 3, verso 5, Isaías 26 e 21, Zacarias 14, 5 e Malaquias 1 e 2. Então, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, os profetas, eles olhavam para o dia do futuro, crendo na restauração completa do reino de Israel. É tanto que no capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntaram a Jesus, não é? Os discípulos questionaram sobre essa questão, dessa perspectiva que havia dentro das profecias bíblicas com relação à restauração de Israel. O capítulo 24 de Mateus, quando Jesus começa dizendo, no verso 1 em diante, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, até que tudo seja derribado. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, e quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, e vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então vocês vão ser atribulados, vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-á. Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Não é? E ele conclui aqui essa primeira parte do capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos haviam perguntado a ele com relação à restauração de Israel. E Jesus traz um pouco sobre isso, falando sobre a destruição do templo, não é? E posteriormente, se não me falha a memória, nós vamos conferir, né? Porque quem fala é a Bíblia,
No capítulo 1 de Atos, Atos capítulo 1, se você tem sua Bíblia, acompanha aí, por favor. Capítulo 1, verso 6 do livro de Atos. Vamos começar do versículo 4, que fica melhor. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntou: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, eles estavam perguntando sobre a restauração do reino de Israel, que já era uma perspectiva do povo, baseada nas profecias dos profetas, que aguardavam o Messias para restaurar a nação de Israel como reino, dar a Israel a autonomia, a liberdade do jugo romano. Jesus fala em Mateus 24 da destruição do templo e dos sinais que haveriam, e antes de sua ascensão, conforme nós acabamos de ver aqui em Atos 1, 4 a 7, quando ele tratava com os seus discípulos, nos seus últimos momentos, os discípulos perguntam sobre a questão da restauração do reino de Israel. E Jesus disse que a eles não competiam saber sobre essa questão, mas que estava tudo debaixo da autoridade do Pai, reservado para o tempo determinado. Então os profetas olhavam para o futuro, dentro da perspectiva escatológica deles, para a restauração da nação de Israel, não é? O julgamento dos ímpios, dos judeus ímpios, que não trabalhavam em prol da nação, porque para eles um verdadeiro judeu guardava a lei, vivia a lei e trabalhava em prol do seu povo. Então, a visão dos judeus com relação a isso era muito séria. Eles queriam a restauração do reino, mesmo que não entendiam, dentro do contexto espiritual, que Jesus era o Messias e veio justamente para isso. Capítulo 1, verso 11 do Evangelho de João, João disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não conseguiam ver em Jesus o Messias que veio restaurar não o reino político de Israel, mas o reino espiritual. Dar a Israel o poder, a autoridade espiritual que eles necessitavam para poder se restaurar como nação política. É tanto que a própria palavra diz: bem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, feliz o povo que tem suas leis, que a sua nação é regida pelos princípios bíblicos cristãos, os princípios de Deus, né? Então, essa era a perspectiva do Antigo Testamento. Eu estou fazendo aqui uma síntese. E dentro agora da perspectiva do Novo Testamento, o Novo Testamento vê na encarnação de Jesus Cristo o cumprimento da esperança do Antigo Testamento. E em sua segunda vinda, a consumação dessa esperança. Aquilo que o Antigo Testamento antecipa em um dia de visitação, no Novo Testamento é realizado em 2 dias. O cumprimento e a consumação são 2 partes de uma única obra redentora. Apesar de que a nota de cumprimento é frequentemente baseada, não é falada, dita, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 a 21, quando Jesus, na sinagoga deles, pega o livro do profeta Isaías, lê e diz: hoje se cumpriu essa escritura, né? Citando o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Mas ainda há outros textos que fazem menção ao cumprimento disso. Mateus 11,
verso 4 e 5, 13, 16 e 17 de Mateus, e Lucas 10, 23 e 24. Em sequência, a consumação permanece no Novo Testamento como um acontecimento futuro. Portanto, a obra histórica de Cristo é uma obra escatológica. E as bênçãos que ele conferiu são bênçãos escatológicas. No Novo Testamento há uma escatologia realizada, dita, autenticada. E a gente pode ver isso na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1 de Tessalonicenses e o versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 1, verso 10. E para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, dentro do contexto do recebimento da pessoa de Jesus como único Salvador, como diz João, capítulo 1, verso 12, mas a todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E no que nós nos tornamos filhos de Deus, nós saímos debaixo da ira de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, por favor, leia aí, acompanhe comigo esse texto de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, quando o apóstolo Paulo diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, por causa de Jesus, da graça de Jesus, que foi revelada, e aquele que abraçou esta graça, dentro da perspectiva do Novo Testamento, automaticamente sai debaixo da ira de Deus, torna-se filho de Deus e será isento da ira vindoura que está por vir sobre este mundo. Isso é dentro do contexto da escatologia. A igreja não passará pela grande tribulação. E Paulo ainda dá um reforcinho no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ainda, verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos destinados à ira mais, porque saímos debaixo da ira de Deus e passamos a estar agora debaixo da sua graça. Paulo escrevendo a carta a Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, abra aí sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, ele diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é a alguns homens, não. É a todos os homens. Mesmo que todos não serão salvos. Não porque Deus não queira salvar, porque eles não vão querer absorver a salvação, receber a salvação.
1 Timóteo 2:4, a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Não é? Mas essa graça que nos salvou, ela traz uma educação espiritual para a vida do cristão comprometido. No versículo 12 ele diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, quando a gente recebe Jesus, saímos debaixo da ira de Deus, da condenação, como diz Paulo aos Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas dentro desse contexto, ele traz uma educação espiritual. A graça de Deus, ela nos educa. E a educação é que a gente abandone a impiedade, as paixões mundanas e vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Alguns supostos cristãos, eu não posso dizer que é nem que não é, dizem que se a gente não pecar, a graça de Deus não abunda, né? Usando um texto bíblico fora do contexto, dizendo a gente precisa pecar, a gente precisa fazer as coisas erradas, a gente precisa desfrutar de determinadas coisas, porque senão a graça de Deus não abunda. Quando eles dizem, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Paulo traz uma recomendação dizendo, no capítulo 6 de Romanos, ele traz essa recomendação. Que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Ele diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, dentro do contexto da escatologia do Novo Testamento, o cristão verdadeiro, lembre-se que eu estou falando para cristãos verdadeiros, evidentemente que pessoas não cristãs poderão ouvir, assistir esses vídeos, não é? Mas está muito claro, estou falando muito devagar, com uma linguagem simples, para que todos possam atender, possam entender e compreender as coisas que estou falando dentro daquilo que a Bíblia ensina. Todo aquele que é um cristão autêntico, verdadeiro, eles não passarão pela ira que está para ser derramada sobre esse mundo. A igreja, sim, participará do princípio das dores, que são os sinais que mostram a vinda de Jesus. Mas a igreja não entrará na grande tribulação propriamente dita. Nós seremos arrebatados para estar com o Senhor Jesus. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo inaugurou o cumprimento messiânico. Os últimos dias que testemunharão o estabelecimento do reino de Deus, conforme Isaías capítulo 2, versos 2 a 4 e Oséias capítulo 3, verso 5, estão atualmente presentes, conforme Hebreus capítulo 1, verso 2. A promessa escatológica sobre o derramamento do Espírito Santo, que nós falamos no primeiro vídeo, né? Joel 2, 28, Ezequiel 36, verso 27, já ocorreu nesses últimos dias, conforme Atos 2, 16 e 17. Entretanto, a era vindoura continua sendo reputada como o tempo da consumação do reino de Deus. Marcos, capítulo 10, verso 25 a 30. É importante vocês anotarem os textos para conferir os textos, tá certo? E por todo o Novo Testamento permanece como objetivo de esperança, Mateus 12, 32, Lucas capítulo 20, verso 35, João capítulo 12, verso 25, Efésios capítulo 1, verso 21. Embora seus poderes possam ser experimentados em certa medida aqui e agora,
Conforme se diz em Hebreus capítulo 6, verso 5, o dia da consumação é necessário para levar até a sua consumação as bênçãos escatológicas que agora são experimentadas apenas em parte. Ou seja, o dia da consumação, ou seja, o dia da volta de Jesus, ele é tão precioso que antes mesmo que ele possa acontecer, o dia do arrebatamento, nós já estamos desfrutando das bênçãos escatológicas. Em que sentido? Nós estamos mais atualizados do que qualquer outro povo do mundo. Por quê? Antes do jornal noticiar, antes da ciência descobrir, a Bíblia já diz. Então nós sabemos o que vai acontecer, porque as bênçãos da escatologia, dentro do contexto do conhecimento bíblico teológico, ele já nos antecipa os sinais. Ele já nos adverte, ele já nos mostra. E dentro daquilo que a Bíblia mostra, dentro daquilo que a Bíblia revela, ela nos manda ter uma posição de alegria, uma posição de esperança, uma posição de fé, uma atitude positiva diante daquilo que está acontecendo, não no sentido de ter um pensamento positivista, né, como alguns ensinam, né, mas ter um pensamento positivo com relação àquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, acabou, está dito. Deus falou, está falado, é assunto encerrado, é prego batido, ponta virada, não tem o que se discutir. Assim sendo, os acontecimentos farão parte da segunda vinda de Cristo. Não representam algo novo. Aquilo que Cristo realizou mediante a sua morte e ressurreição será levado à sua consumação pela sua vinda gloriosa. Então, amados, que vocês possam ler os textos bíblicos, meditar naquilo que estou passando, trazendo para vocês. E a gente sabe que é um pouco cansativo escutar esse tipo de coisa, porque requer muita paciência, requer um ouvido bem acurado para ter a percepção de entender o que está sendo falado, o que está sendo dito, mas que é de grande importância. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Ore, divulgue, compartilhe, deixe seu like, faça seu comentário, seja positivo ou seja negativo, para mim não tem problema nenhum, cada um tem seu ponto de vista, respeite sua opinião, isso não vai mudar a minha, dentro do contexto bíblico, não é? Que Deus abençoe você e tenha certeza que eu estou orando por você. Se você está sem quartel, não tem igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, venha congregar conosco, venha ouvir a palavra de Deus na Igreja Batista Missionária Aliança, na rua São Joaquim do Monte, número 66, Água Fria. Venha contribuir com esta obra, venha participar deste trabalho que visa exclusivamente a edificação do povo de Deus, a divulgação do Evangelho. Nós precisamos manter essas portas abertas, queremos contribuir com missões. Nós temos missionários na África, temos a família do pastor William, e não queremos deixá-los, não queremos abandoná-los, porque eles são os nossos irmãos, são obreiros da nossa igreja, e nós estamos nos esforçando o máximo para ajudar esta família. Então você que deseja contribuir com esta obra, né, com missões, nós somos uma igreja que investimos em missões, nós somos uma igreja que investimos nas pessoas, nas vidas. Venha conhecer a nossa igreja. O meu número para contato é 9187-2093. Pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, repetindo aqui em Água Fria, na rua São Joaquim do Monte, número 66. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.